um homem que trabalha por mais do que é pago, um dia vai ser pago por mais do que trabalha. Então, isso eu tenho como mentalidade dentro da minha carreira em dados. Falando, esse profissional não é sênior, eu tenho 10 anos de experiência e tenho dificuldade em me considerar sênior. Muita gente está deixando de entrar no mercado de dados ou no mercado de desenvolvimento por conta do impacto da IA, porque ela tem medo de alguma forma de não conseguir o emprego, de perder o emprego por conta da IA. Então, eu vou comentar um pouco sobre esse ponto aqui, que é bastante relevante. Qual a diferença entre júnior, pleno e sênior dentro do mercado de dados? Muito prazer, meu nome é Lucas. Eu criei esse canal com o objetivo de ajudar pessoas a conquistarem sua primeira experiência na área de dados ou até mesmo migrar para essa área. Eu já recebi mais de 70 propostas de emprego em menos de 18 meses, já fiz diversas entrevistas, tanto nacionais quanto internacionais, tripliquei o meu salário e eu vou compartilhar as minhas experiências aqui com vocês para que vocês consigam o mesmo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essas designações e por que elas são importantes, para que você consiga se posicionar no mercado da forma correta para conquistar sua primeira oportunidade ou outras oportunidades ao qual você almeja. Então é muito importante que você entenda essas designações para saber como se comportar perante ao mercado de trabalho. O vídeo de hoje ele tem uma pauta bem estabelecida, então a gente vai falar sobre uns tópicos bastante estabelecidos para que a gente tenha um storytelling bem claro aqui dentro do vídeo. Eu sempre gosto de fazer isso dentro dos meus vídeos. O primeiro é, por que existem essas designações, né? Por que foram criadas designações de júnior, pleno e sênior? Como o mercado de trabalho trabalha com isso de fato? Depois eu vou colocar um overview geral sobre as pesquisas que eu fiz, porque hoje eu sou um profissional de nível pleno, então não tenho conhecimento de todas as senioridades, então eu pesquisei muito para fazer esse vídeo, eu pesquisei tanto com pessoas no LinkedIn, quanto com vídeos no YouTube, e eu quero te mostrar mais ou menos ali o que o mercado, como o mercado se comporta com relação a essas designações na área de dados. Também vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, sobre como eu passei por esses níveis, ou como eu cheguei ao nível de pleno. Deixa eu pegar minha colinha aqui para não esquecer nada. Também vou falar que essa senioridade está atrelada tanto às tarefas que você executa, quanto a você mesmo, seu tipo de comportamento, suas soft skills. Isso pode variar, eu sempre gosto de falar que essas designações podem variar de empresa para empresa. Vou falar como você pode conquistar sua primeira oportunidade. Quero citar um exemplo aqui bastante relevante, que é muito importante para que vocês entendam como se posicionar no mercado. Então, é um exemplo bastante interessante, vocês possivelmente vão gostar dele, tá? Quero falar sobre o impacto da IA. Muita gente está deixando de entrar no mercado de dados ou no mercado de desenvolvimento por conta do impacto da IA, porque ela tem medo de alguma forma de não conseguir o emprego, de perder o emprego por conta da IA. Então eu vou comentar um pouquinho sobre esse ponto aqui, que é bastante relevante. E por último, mas não menos importante, eu quero que você fique até o final do vídeo, porque eu quero comentar sobre um ponto que para mim é extremamente relevante e que talvez dê um pouquinho de polêmica, mas ele é bastante relevante para você que está me seguindo aqui no canal e quer conquistar a sua primeira oportunidade. Não vou revelar, fica aqui comigo até o final do vídeo que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá, começando por que existem essas designações. Cara, muito simples. Vamos imaginar que você hoje vai abrir um mercadinho aí no seu bairro. Você vai, aluga o espaço ou compra o espaço, pinta, reforma, coloca tudo que precisa, compra os materiais, compra a parte do computador, de tecnologia para passar os produtos, para cuidar de todas as informações ou algo nesse sentido. E aí você começa a determinado momento ter que ser o caixa, ter que ser o repositor, ter que ser o gerente, o diretor desse mercadinho, e você não dá conta de fazer tudo isso. E o que você faz? Começa a contratar pessoas. E aí você vai contratar pessoas de acordo com as tarefas que ela vai realizar. Então, quanto mais complexa a tarefa que ela vai realizar, possivelmente ela vai ganhar mais e ela vai ter uma senioridade maior. Então, se você vai contratar um gerente ali que vai cuidar do repositor, vai cuidar de toda a parte tática ali do seu mercadinho, provavelmente ele é um cara que vai ser mais sênior. O pleno possivelmente vai ser aquele cara que vai estar trabalhando no mercadinho já há alguns anos, já vai saber como é que funcionam as coisas, ele vai conseguir se virar por conta própria. E o júnior é aquele cara que possivelmente você já deve ter visto em caixa de supermercado alguma vez, que ele tem uma certa dificuldade em fazer o trabalho dele, precisa sempre de ajuda de outras pessoas. Então é por isso que existem essas designações.
e elas foram criadas e são comumente usadas hoje dentro da área de dados, né? Lógico que eu citei um exemplo aqui totalmente fictício, só para que você entenda o conceito, mas Júnior, Pleno e Sênior são conceitos bastante envolvidos dentro da área de dados, né? São designações bastante envolvidas dentro da área de dados, e é por isso que elas existem. Em alguns casos, eu já trabalhei em uma empresa que ela gostava de fazer um movimento um pouco diferente, né? Tem algumas empresas que trabalham assim. Geralmente ela não coloca só Júnior, Pleno e Sênior. Geralmente ela coloca Júnior 1, 2, 3, Pleno 1, 2, 3, Sênior 1, 2, 3, até mesmo no nível de gerente. Eu particularmente não gosto dessa metodologia. Eu não acho que ela faz sentido a respeito de senioridade da pessoa. Mas eu achava que ela fazia sentido no contexto de estar sempre, não sempre, né? Mas estar num curto espaço de tempo promovendo a pessoa para que ela veja seu próprio crescimento. Então, por exemplo, se você vai de Júnior para Pleno em 2, 3 anos, você passando por Júnior 1, 2, 3, você recebe ali uma bonificação, um aumento de salário, mesmo que pequeno, para que você veja a sua evolução. Então é interessante nesse sentido, mas eu particularmente não gosto, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre as minhas pesquisas. Vou trazer até aqui para a tela um conceito de que eu peguei na maioria das minhas pesquisas, tá? Então é um conceito bastante abrangente no mercado, que acredito que a maioria utiliza, tem quem concorde, quem não concorde, mas é uma média da diferença entre Júnior, Pleno e Sênior, de acordo com o mercado e de acordo com as minhas pesquisas. Então vocês vão ver aqui na tela que existe a diferença, né, entre Júnior, Pleno e Sênior, e como essa diferença ela existe de fato dentro do mercado de trabalho, dentro do que eu pesquisei. Um Júnior, aqui eu peguei um exemplo, tá? Um exemplo já criado de uma empresa, então vou citar ela aqui nos comentários como crédito, porque eu peguei essa imagem deles, de um post no LinkedIn. Mas vamos lá, vamos pegar essa imagem aqui de exemplo para que a gente consiga ter uma explicação melhor entendida. O Júnior, ele vai ser um cara que é recém-formado, então ele acabou de sair da faculdade, fez o estágio obrigatório, mas se formou, tudo certinho, e vai ter ali no máximo até 2 anos de experiência. Ele vai executar tarefas menos complexas, ele vai precisar de muita ajuda para executar aquelas tarefas, de muito direcionamento. E geralmente esse é um perfil bem típico de um profissional júnior. Existem outras situações em que você pode ser júnior, mas esse é o perfil mais adotado dentro do mercado. Isso pode variar ali de 2 a 3 anos, mais ou menos, mas isso depende muito do que a gente vai comentar nos próximos tópicos da pessoa também. Um profissional pleno, como eu comentei na parte do mercadinho, ele é um cara que já vai executar algumas tarefas mais complexas, com maior dificuldade. Ele vai ter uma maior autonomia, ou seja, ele vai precisar de um direcionamento. Com aquele direcionamento, claro, ele consegue executar a tarefa de fim a fim e entregar um determinado resultado. Esse vai ser o nível pleno. E geralmente já é uma pessoa que está num nível de especialização, como é o meu caso hoje. Eu sou pleno e eu faço uma pós-graduação em ciência de dados e trabalho como cientista de dados na Elo, tá? A empresa de bandeira de cartão. Além disso, ele também pode ajudar em outras áreas da empresa. Então, ele tem ali suas tarefas dentro da área de dados, mas ele pode conversar com outros times, interagir com outros times e ajudar em algumas outras tarefas. Geralmente é um cara que também consegue ensinar outras pessoas, passar experiência para os júniors e etc. E geralmente, falando de tempo agora, ele tem de 3, 5, 6 anos ali como profissional de dados de fato, né? Então hoje eu tenho mais ou menos 4 anos ali de experiência e estou dentro da senioridade de pleno. A partir disso, a gente considera que essa pessoa é um sênior. Isso, como eu disse, varia bastante. Eu vejo muita crítica de desenvolvedores, principalmente, falando de pessoas que, por exemplo, com a minha quantidade de experiência de 4 anos, esse profissional não é sênior. Eu tenho 10 anos de experiência e tenho dificuldade de me considerar sênior. Então, existem muitas críticas nesse sentido, mas eu acredito que não está atrelado só à parte técnica, mas está atrelado também a soft skills e a forma como você se vê, a posicionamento e um monte de outras variáveis.
E apesar desse questionamento, eu vejo que é uma média bastante comum. A partir de 6 anos de experiência, 5, 6 anos de experiência, a pessoa já está num nível sênior. Então eu conheço pessoas até mesmo na minha empresa que começaram como estagiário, depois de 6 anos de experiência, acabaram se tornando ali um analista sênior de fato. Ele é um cara que continua estudando, se especializando, tudo mais. Ele treina outras pessoas, tem muita autonomia, participa das decisões, então geralmente ele é um braço ali do líder dele, do gerente, que não consegue tomar conta de tudo, mas ele acaba auxiliando ali nas decisões estratégicas também, treina os júniors e faz muitas funções dentro da empresa. É um cara que tem bastante experiência. Se eu fosse resumir de forma simples, para você saber se posicionar, para você saber dizer, olha, eu sou um planner, eu sou um júnior, um pleno ou um sênior, eu diria o seguinte: se você está começando e precisa de muita ajuda, precisa entender como é que funciona o trabalho, como é que funciona a carreira de dados, provavelmente você é um júnior ainda. Mesmo que você já tenha 2, 3 anos de experiência, se você ainda precisa de muito contato com seus líderes ou com outros analistas para conseguir resolver atividades, provavelmente você ainda é um júnior, precisa aprender e se desenvolver mais. Se você é um cara que desenvolve tarefas com autonomia, entrega resultados e tudo mais, eu considero que você é um pleno, porque você não depende tanto das outras pessoas para executar o seu trabalho. Porém, o que vai diferenciar você de um sênior, que é o que hoje eu tenho trabalhado para me desenvolver, para me tornar um sênior, são 3 quesitos bastante importantes, tá? E isso, pode ser que tenha pessoas que não concorde, que tratem de maneira diferente, mas é assim que eu trato hoje. São 3 pontos que eu vejo de diferença de um pleno por sênior. Primeiro, a velocidade da entrega. Um pleno ele pode até conseguir executar as tarefas com autonomia, mas possivelmente ele ainda vai esbarrar em vários obstáculos, e aí ele vai precisar superar esses obstáculos para conseguir fazer a entrega, e isso vai acabar demorando um pouquinho mais. O sênior ele já conhece diversos atalhos e consegue fazer entregas com muita mais velocidade. Então esse é um ponto que eu considero bastante relevante, porque quando alguém te pede uma tarefa, e se é uma tarefa importante, considerando que você é um planner e um sênior, ele vai estar ansioso pelo resultado daquilo, pelo resultado daquela análise. Então ele precisa daquela determinada análise, seu gerente, seu coordenador, para tomar um direcionamento, ou para conversar com outras áreas para tomar um direcionamento. E aí ele vai querer saber o mais rápido possível os insights dessa análise que você está fazendo. E isso depende de velocidade, por isso eu considero isso um ponto bastante relevante na diferença entre pleno e sênior. O segundo ponto é a qualidade da entrega. A qualidade da entrega que eu digo, ela está muito mais relacionada a soft skills do que você está entregando. Seja uma apresentação em PowerPoint, seja no seu falar, no seu direcionamento. Dá um exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui num sábado. Na sexta-feira, eu entreguei uma análise, entreguei uma análise ali mais na parte dos resultados mesmo, sem PPT nem nada, para os meus líderes, para a gente discutir quais seriam os próximos passos. E da minha análise, eu diria que eu tinha entendido, vamos supor que essa análise tinha um nível 1, 2, 3, 4, 5. Da minha análise, eu tinha enxergado até o nível 3 de direcionamento que eu poderia tomar. Quando eu conversei com os meus líderes, eles já tinham enxergado até um nível 5 de direcionamento que a gente poderia tomar. E eu acredito que isso faz bastante diferença entre o nível de um pleno e um sênior no quesito qualidade da entrega. Porque o sênior já vai ter tanta experiência de negócio, de business, que ele vai saber trazer um conjunto bastante sólido de estratégias para a companhia tomar com aquela análise que ele fez, enquanto um pleno vai trazer boas estratégias, mas vai ter uma visão talvez ali um pouco mais limitada. E o terceiro ponto é um ponto de organização. Normalmente um profissional sênior é um cara bastante organizado, ele sabe onde suas tarefas estão, ele sabe executar uma tarefa de fim a fim, posicionando quanto tempo ele vai levar em cada tarefa. Isso é uma coisa que um pleno tem um pouco mais de dificuldade. O seu computador vai ser um computador bastante organizado, então ele vai ter as pastas separadas por trabalho, onde está cada tipo de trabalho. As apresentações deles também vão ser mais claras, lúcidas, não vão ser tão poluídas. E isso eu vejo que é uma diferença bem grande de um sênior para um pleno, e são esses 3 pilares que hoje eu tenho trabalhado para melhorar, para me tornar um sênior na área de dados. Então eu acredito que essas diferenças são bastante relevantes quando você pensa entre júnior, pleno e sênior
na carreira de dados e é um exemplo que eu posso, uma bagagem de pesquisa e da minha experiência que eu posso trazer aqui para vocês. Além disso, existe o nível de estagiário, que basicamente é alguém que está saindo da faculdade e vai ter sua primeira experiência, estágio obrigatório ali para conformar os aprendizados do que você estudou. Não necessariamente todas as pessoas que são estagiárias podem estar nesse exemplo que eu falei, pode ser estagiário de pós-graduação, como eu conheço pessoas que fizeram pós-graduação e entraram numa primeira oportunidade como estágio. E também existe o nível especialista. Eu não sei se vocês sabem, mas o mercado criou um conceito de carreira em Y, onde você, depois de chegar na lista sênior, você pode passar para gestão ou para especialista, líder técnico, vagas nesse sentido, que é quando você tem uma grande experiência na parte técnica, mas não vai ficar na parte de gestão. Então, não vai cuidar da parte de gestão, não vai cuidar da parte de pessoas, vai ser um profissional completamente autônomo, é como se fosse um gerente técnico sem a parte da gestão. Então, é algo que as empresas criaram, que eu acredito que funciona até determinado ponto, mas depois de determinado ponto, se você quiser crescer, você vai precisar assumir mais responsabilidade. Para assumir mais responsabilidade, provavelmente você vai precisar assumir pessoas. Então, eu acredito que você esteja um pouco limitado nesse ponto. Não sei como é que funciona o pensamento do RH ou de outras empresas com relação a isso. Eu não pesquisei, estou citando aqui no vídeo, mas eu não pesquisei a respeito disso. Mas eu lembro de uma situação, no primeiro emprego que eu tive, não era na área de dados, eu trabalhava como eletricista ainda, não tinha me formado, não fazia faculdade, e aí tinha um profissional que tinha muitos anos de experiência, ele não queria assumir a responsabilidade de ser um líder, ou um gerente, ou alguma coisa nesse sentido, queria ficar mais na parte de campo. E chegou um momento que, olha, infelizmente você não vai precisar, falaram pra ele, né, você não vai poder mais continuar mais com a gente, porque você atingiu um teto que você agora precisa assumir parte de gestão, e você não quer. Então, eu acredito que essa carreira em Y, ela tem um certo limite para quem gosta só da parte técnica, então possivelmente você um dia vai precisar colocar a parte de gestão para jogo, tá? Então, essas são as designações. Talvez você me pergunte qual a diferença entre um sênior e um especialista. Eu consideraria que o especialista, ele já está ali paralelamente comparado a um coordenador. A única diferença é que ele não tem a parte de gestão, ele vai ficar só na parte técnica. Então, esse acaba sendo o próximo passo dele. Então, eu acredito que essa seja um compilado da diferença entre júnior, pleno e sênior dentro da carreira de dados. Agora, falando sobre a minha experiência, como que eu saí de um cargo de estágio para um cargo de pleno. Eu comecei em 2021, a gente é em 2025, numa empresa onde eu ia ter a oportunidade de entrar para trabalhar com mídia, mas a minha diretora, no terceiro dia, ela me convidou para trabalhar com a parte de dados. E por que ela me convidou para trabalhar com a parte de dados? Porque eu estava terminando a minha graduação em engenharia eletrônica, então eu era um cara que tinha experiência técnica, sabia programar, que sabia banco de dados, então eram skills necessárias para a vaga, para a necessidade que eles tinham naquele momento. E eu acabei topando essa vaga e comecei minha carreira lá em Business Intelligence, que é uma das possíveis carreiras de dados. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, depois vou deixar o card aqui para você assistir, e comecei minha carreira lá dentro. Porém, isso foi no final da minha graduação, e antes da graduação eu já tinha trabalhado, então eu já conhecia como é que funcionava, de certo modo, o mercado de trabalho, já tinha alguma experiência, não era aquele universitário que está saindo cru da universidade para entender como o mercado de trabalho funcionava. E aí eu consegui me destacar lá dentro. Eu acredito que eu consegui me destacar lá dentro principalmente por conta da parte da programação. Então já tinha um bom nível de programador, porque a gente passa 5, 6 anos na faculdade programando em linguagens de baixo nível, então de médio nível eu diria, então você acaba adquirindo mais conhecimento com relação à programação. E isso me fez me destacar dentro da área de dados naquela empresa que eu estava trabalhando, porque isso aqui é a minha gerente, o meu coordenador. E aí, com pouco tempo, comecei a crescer nessa empresa. E aí, se eu não me engano, eu entrei com um cargo mais ou menos
de estagiário, né? O nome não era estágio, mas era como se fosse. Depois de alguns meses eu passei para júnior. Se eu não me engano, eu tinha recebido uma promoção para júnior 1. Eu entrei como júnior 1, né? Passei para júnior 1, depois fui para júnior 2, alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu me recordo é que eu fui promovido 2 ou 3 vezes em menos de 2 anos. E aí, nessas promoções, eu saí de júnior, devo ter ido para júnior 2, se eu não me engano, pode ter sido indireta, não lembro como é que funciona. Mas próximo a 1 ano e 8 meses, eu fui promovido para pleno, porque tinha uma oportunidade dentro da própria empresa, mas eles estavam abrindo a vaga para pleno e eu era júnior dentro da área de dados. Porém, como eu já tinha me destacado ali dentro, eles confiaram no meu trabalho, tanto o meu time quanto o RH, e me promoveram para pleno diretamente, né? Então, ao invés de ser júnior 1, 2 e 3, eu fui de júnior para pleno numa promoção só, devido a essa oportunidade interna. E aí, para eu sair de júnior para pleno, né, para eu ganhar essa confiança dos meus líderes, foi me destacando na parte técnica, na parte de programação, então eu acabei ajudando bastante minha gerente em várias partes da automação ali dos processos. Segundo, eu entrei em reuniões com clientes, né, porque a gente era uma espécie de agência, consultoria, até hoje, né, a empresa não deixou de existir. Então eu entrei em algumas reuniões com clientes para fazer alguma explicação técnica ou apresentar algum trabalho, e isso acabou gerando confiança dentro dos meus líderes para essa promoção direto de júnior para pleno. Então foi mais ou menos de estagiário a pleno em 2 anos, e logo que eu me tornei pleno, eu acabei trocando de empresa na época por questões financeiras. Então fui ser pleno em outra empresa, trabalhei lá durante 1 ano e 3, 4 meses, e entrei na empresa que eu estou atualmente também como pleno, mas agora não mais como analista de dados, e sim como cientista de dados. E aí estou nessa empresa há alguns meses. Então essa foi minha experiência de estagiário para pleno, em menos de 2 anos, eu diria. Então é mais ou menos a média que eu coloquei aqui para vocês dos estudos que eu fiz. Então eu acredito que está dentro do que o mercado realmente trabalha. E aí estou trabalhando para conseguir um sênior dentro da carreira corporativa. Tenho outros projetos fora a carreira corporativa, mas dentro da carreira corporativa tenho trabalhado para me tornar um sênior e continuar crescendo. E hoje eu estou desenvolvendo principalmente aqueles 3 pilares que eu comentei com vocês: velocidade de entrega, qualidade de entrega e também organização. Então esse é um pouquinho da minha experiência dentro da área de dados. Se vocês querem saber um pouco mais sobre a pós-graduação em ciência de dados que eu estou fazendo, eu também fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Vou deixar aqui no card para vocês assistir. O próximo ponto que eu queria falar com vocês é: a senioridade, ela está atrelada tanto às tarefas que você executa, quanto ao profissional que você é. O que eu quero dizer com isso? Um júnior que está saindo da faculdade, que nunca trabalhou e vai começar na área de dados, ele é realmente júnior tanto na parte técnica quanto nas soft skills. Então, possivelmente, ele ainda vai ser um cara que vai ter que se desenvolver na parte de entrega, na parte técnica, nos estudos que ele vai fazer, quanto nas apresentações, nas conversas com as pessoas, na hora de lidar com conflitos e muitas outras partes que estão relacionadas mais a soft skills, comportamento. Então a gente não pode atrelar uma vaga à área de dados somente as tarefas que você executa ou a complexidade delas, mas também o nível de responsabilidade que você assumir, as apresentações que você vai ter que fazer. Então tudo isso está relacionado mais ao indivíduo. E o que eu quero dizer com isso? Se você é um cara que vai migrar de área e você já está numa senioridade alta na sua área, você já é um sênior, você vai para a área de dados e possivelmente vai se tornar um júnior, você vai ser um júnior, mas você vai ser um júnior completamente diferenciado, porque na parte de soft skills, você já vai ser um sênior, você já vai ter um posicionamento sênior. Mas como você ainda tem dificuldade na parte técnica, você vai acabar entrando como júnior. Porém, é normal, ou espera-se que você tenha uma ascensão muito maior do que um júnior que é júnior de fato, tá entrando ali como júnior. Então,
O que eu digo é, não se atente somente às tarefas que você vai executar, os conhecimentos técnicos que você tem, mas também procure desenvolver o seu comportamento, suas apresentações, sua habilidade de negócio, seu conhecimento de negócios, a forma como você vende seu trabalho. Isso é extremamente relevante dentro do mercado de trabalho e isso vai te ajudar a se posicionar e saber diferenciar se você é um júnior, um pleno, um sênior ou alguma outra senioridade, tá? Isso é bastante relevante na minha visão. Outra coisa que pode acontecer também, que é o nosso quinto ponto que eu vou citar aqui, é que júnior, pleno e sênior pode variar de empresa para empresa, sim. Então, como eu falei para vocês, a maioria das empresas trabalha como júnior, pleno e sênior. Mas a primeira empresa que eu trabalhei, na área de dados, era júnior 1, 2, 3, pleno 1, 2, 3, sênior 1, 2, 3. Então, tem muitas empresas que trabalham de forma diferente e talvez a sua ascensão pode ser muito maior numa empresa do que na outra devido à necessidade dela. Você pode talvez se tornar um pleno até antes de 2 anos, como eu me tornei, por conta de necessidade, por conta que você se destacou, por conta que você acabou se especializando, pela necessidade da empresa, como eu já disse. Então, são vários fatores que influenciam isso e pode variar, sim, de empresa para empresa. Pode ser que não é uma empresa que tem uma estrutura de dados muito robusta, um time de dados muito robusto, você tenha 4, 5 anos de experiência ainda e você entra como júnior. Mas se é uma empresa grande, ela consegue pagar um salário equiparado de um júnior para o que o mercado é talvez um pleno, pagaria para um pleno, talvez valha a pena, porque você vai aprender com pessoas mais experientes, com um processo de dados muito mais robusto. Então tem todas essas variáveis que podem influenciar. Talvez eu sou pleno hoje numa empresa no Brasil, mas recebo uma oportunidade de uma empresa dos Estados Unidos para trabalhar como júnior. E aí talvez o meu salário duplique ou triplique, alguma coisa nesse sentido, porque possivelmente você vai ganhar uma moeda mais forte. Talvez valha a pena. E aí você vai aprender com pessoas que estão em outros locais do mundo, você vai ganhar outras experiências, vai se tornar mais forte. E se você um dia voltar para o mercado brasileiro, você consequentemente vai ter um currículo também mais forte para conseguir vagas. Então isso pode variar de empresa para empresa. O sexto ponto é como você de fato consegue a sua primeira oportunidade. Eu gosto de sempre falar um exemplo, não é sempre, né? Mas eu vi um exemplo recentemente no LinkedIn e eu até perguntei para ele se eu poderia compartilhar nesse vídeo aqui. Ele começou a criar vídeos, ele está estudando, não sei se ele está estudando ou já estudou análise e desenvolvimento de sistemas, mas ele começou todo dia no LinkedIn postar o que ele estava estudando sobre a área de dados, colocava um time-lapse dele estudando um vídeo, e falava, olha, mais um dia buscando minha primeira oportunidade na área de dados, e depois de alguns meses fazendo isso, compartilhando o portfólio dele, tudo que ele estava fazendo, ele conseguiu uma vaga de dados na Petrobras, se eu não me engano, foi o que eu vi no LinkedIn dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Para você conquistar a sua primeira vaga, você precisa se posicionar dentro do mercado de trabalho e, como eu comentei, saber em qual senioridade você está. No caso dele era a primeira experiência, então possivelmente ele estava buscando uma vaga como júnior, mas beleza, se ele conseguisse uma vaga como estagiário ou uma coisa nesse sentido, também estava valendo, porque o mais importante na área de dados é que você consiga a primeira experiência. Depois que você conseguiu a primeira experiência, aí o tempo vai passar e consequentemente muitas outras vagas e oportunidades vão aparecer para você. Então isso é bastante importante e relevante, tá? Um outro caso também é de uma pessoa que estudou comigo na pós-graduação e estava tentando migrar de área para a área de dados, considerava uma área promissora, e acabou conseguindo uma vaga de estágio. E aí, conseguindo a vaga de estágio, consequentemente, você acaba alcançando novas oportunidades. O sétimo ponto, esse é um ponto bastante relevante também, que muito tem se discutido, e aí depende muito da mentalidade de cada um, tá? Que é o impacto da IA nos empregos na área de dados. Eu sou uma pessoa que não tem problema, ou pelo menos não tem essa neura que eu digo, com o impacto da IA nos empregos relacionados à área de dados. Por quê? A IA hoje ela tem o objetivo de substituir muitas funções da parte júnior, tá? E isso também vai impactar o negócio, tá? Mas enfim. De qualquer forma, vão precisar de profissionais para criar essas IAs que criam
que executam funções simples ou funções mais complexas, mas eu acredito que para o nosso dia a dia ela é uma questão muito maior de produtividade. Eu lembro que quando entrou o ChatGPT, a minha produtividade aumentou bizarramente. Por quê? Eu não precisava mais escrever linhas de código que eu tinha que escrever toda vez que eu fosse desenhar, que eu fosse fazer alguma automação. Então, escrever lá function, alguma coisa, blá, 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 fazer um for, blá, 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 blá. Eu não precisava escrever isso todas as vezes. Eu pedia, olha, ChatGPT, preciso fazer isso, isso e isso, e escreva para mim. Eu já sabia programar, eu já sabia como funcionavam os conceitos. Então, eu acabei ganhando em produtividade quando se fala em inteligência artificial. E eu não acredito no impacto da IA na super diminuição dos empregos, mas sim uma forma onde você vai ter que se adaptar para novos empregos. É óbvio que para quem executa funções mecânicas, a IA vai impactar bastante. Mas na área de dados, ela vai impactar em funções, principalmente no presente momento, em funções mais simples, no futuro em funções mais complexas. Então isso quer dizer que no futuro, possivelmente, o mercado para júnior, para quem está começando nas posições iniciais, a barra vai estar mais alta. Porque possivelmente para você se tornar um júnior, onde a IA já está implementada, você precisa saber outras funções. E aí essa barra de júnior, pleno e sênior acaba naturalmente subindo. Então eu acredito que isso sim pode impactar o mercado, mas não com aquela neura de tipo, não vai ter mais emprego na área de dados ou vou precisar saber absurdamente para ser um profissional de dados, porque sempre vai precisar de alguém para dar manutenção, para criar novos processos, etc., fora as complexidades de negócios que precisam ainda do cérebro humano para ser executadas, as diversas variáveis que a gente consegue sentir, que talvez o robô não consiga. Então tem várias variáveis a ser discutidas, mas esse é o meu posicionamento com relação ao impacto da IA no mercado. O emprego vai diminuir, não tenho dúvida, mas na área de dados para mim vai ser mais uma adaptação do que uma ruptura gigantesca do mercado, tá? Então você vai ter que se adaptar, não tem como fugir disso. Se você for júnior, só executa tarefas simples, só executa consultas num banco de dados, aí consequentemente você vai acabar tendo menos oportunidades. Então você vai precisar se especializar, porque a IA está chegando cada vez mais forte. E por último, e não menos importante, para falar ainda sobre as senioridades, e isso é uma mentalidade que eu tenho, tá? Então nem todo mundo tem essa mentalidade, mas é uma mentalidade que eu tenho. Então se você vai me seguir aqui no meu canal, muitas vezes você vai me ver falando sobre isso, que é o fato de muitas pessoas estarem numa posição, seja como júnior, pleno ou sênior, e falar que não vai executar uma determinada atividade porque não está sendo paga por aquilo, ou porque não é uma tarefa na qual ela foi contratada para fazer, e eu acredito que isso seja um erro para quem trabalha na área de dados. Tanto que eu executei diversas funções quando eu era júnior ou estagiário na minha primeira experiência na área de dados, e aquilo foi me gerando credibilidade dentro da empresa para ir avançando. Então, não caia, na minha visão, tá? Na minha visão, não caia nessa armadilha de vou fazer só o que está dentro do meu escopo. Se você tem essa mentalidade, funciona assim para você, tudo bem, te respeito, mas não é a minha mentalidade e eu vou estar sempre falando sobre isso aqui com você. Eu quero que você entenda que dessa minha mentalidade eu consegui os avanços, as promoções, as novas oportunidades, e isso acaba funcionando para mim, e eu sempre falo. Então, esse é o 8º ponto. Sempre ter uma mentalidade de querer evoluir e fazer mais. Porque tem uma frase que eu gosto bastante, tem gente que considera mentirada ou não liga muito para isso, mas que de fato para mim é relevante um homem que trabalha por mais do que é pago, um dia vai ser pago por mais do que trabalha. Então isso eu tenho como mentalidade dentro da minha carreira em dados. Galera, esse era o vídeo de hoje. Eu gostaria de passar esses 8 tópicos com você, falar da importância de saber se posicionar dentro do mercado de trabalho na área de dados, como júnior, pleno, sênior, ou conseguir a primeira vaga como estagiário, ou até mesmo seguir sua carreira em Y, indo para especialista, tech lead e etc. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo que eu vou estar te respondendo. Me siga também nas outras redes sociais, TikTok, Instagram. Eu sempre posto alguns vídeos mais curtos lá, falando sobre como você pode conquistar a sua primeira experiência. Te vejo no próximo vídeo.